Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucio Lemos e sou developer de Vocate aqui na Microsoft. Se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. Lembrando que a gente ainda tem, agora que eu vi, nós temos ainda esse módulo de Generics, acredito eu que são mais 2 ou 3 aulas ainda. Aí depois teremos uma aula de modules e depois, deixa eu só confirmar aqui com vocês. Deixa eu só confirmar. Já passamos por tudo isso. Ainda teremos 8 aulas ainda, mas eu vou ver se eu consigo antecipar para poder pelo menos em abril concluir essas aulas aqui. Aí depois teremos, deixa eu ver aqui, 5 aulas também, vou tentar fechar em maio. E depois a gente vai ter aí um workshopzinho de como que a gente pode estar criando uma aplicação usando o Express ou até mesmo integrado aí com Azure Functions, persistindo aí. Talvez isso aqui eu já tenho pronto, tá? Talvez eu altere aqui para como fazer uso de melhores práticas, adotando aí o Express, o Jest, o SLint, o Prettier e tudo mais, tá bom? Bom, voltando aqui. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre Generics. Então só para a gente refazer aquele exemplo que nós vimos na aula anterior, a gente vai estar refazendo não aquelas outras duas funções, tá? Mas já direto entrando na função genérica. Então novamente eu vou criar aqui uma function, onde eu vou chamar aqui de retornar elementos randômicos. E aqui, entre esse coach, eu não sei dizer o nome disso, tá? Mas eu digo sempre maior e menor. A gente vai colocar o símbolo de T só para identificar que essa função ela é genérica. E o parâmetro dela também vai ser um parâmetro genérico, tá? Eu estou botando aqui entre os colchetes porque esse itens ele pode receber um array de números, um array de strings, o que for. E o retorno dessa função, ela também será genérica, porque não sabemos o que a gente vai precisar usar nela, tá? Então vamos lá. Então aqui a gente vai criar uma variável. Então aqui dentro eu vou criar uma variável que eu vou chamar de item randômico. E o próprio Copilot, isso é uma das proezas do Copilot, a gente consegue fazer muita coisa com o Copilot. Ele mesmo já está me dando aqui o que eu preciso fazer, que é justamente criando ali uma variável chamada item randômico. E eu vou fazer usar o método math.floor para justamente a gente pegar algum item de forma randômica. E por consequência, eu preciso retornar qual o item que eu vou precisar pegar de forma randômica. Então, em vez de eu criar aquelas outras duas funções, eu vou só simplesmente, como o próprio Copilot já está me sugerindo aqui, eu posso, por exemplo, como a função aqui ela é genérica, então, e o parâmetro também ele é genérico, e o retorno da função também é genérica, então eu posso, o céu aqui é o limite. Então, esses itens aqui, eles podem ser uma string, um number, o que for. Então, eu vou botar aqui, sugerindo aqui pelo próprio Copilot, tem um array de números de 1 a 10, tá? E eu vou dar um console.log aqui. Ou realmente pegar esse aqui, let letras, ou melhor, pegar aquele de países ou estados. Vamos ver se o Copilot vai conseguir discernir os estados aqui do Brasil para mim. Já pegou, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Vou já preparar meus console.log aqui, tanto o dos elementos dos de números, do array de números e de estados. Só que tem um porém. Para eu exibir esse resultado aqui, de forma que seja coerente, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou, só para fins de ensinar vocês, eu vou criar aqui uma outra variável que eu vou chamar de números randômicos. E o que eu vou fazer? Eu vou justamente chamar essa função, que é o retornar elementos randômicos, e eu poderia até mesmo fazer o casting, tá? Poderia botar aqui o number,
chamando justamente meu array de números aqui. Aí, em vez de eu passar aqui no console.log números, eu chamo justamente números randômicos. E a mesma coisa também, aí aqui em vez de eu fazer isso aqui, posso engolir essa informação, posso diminuir aqui e aqui. Ou até mesmo, eu posso até, de fato, colocar aqui para ficar tudo integrado, né, de acordo com eles. E a mesma coisa aqui para o próprio string, né? A gente pode também tá botando aqui estados randômicos, escrever aqui estados randômicos e chamando aqui justamente também os estados randômicos. Funcionaria da outra forma também, mas é só para mostrar para vocês que também eu posso fazer dessa forma, fazendo o casting justamente da função, tá? E pode também ser assim, tá? Ou aquela outra primeira forma, que é se a gente já elimina algumas linhas de código também. Se eu executar esse código, vai funcionar. Então, gerou aqui para mim um número aleatório 5 e o Paraná. Se eu executar de novo, ele vai gerar um outro número, ele vai pegar dentro daquele range, né, do array, vai pegar um outro número aleatório e um outro estado. Aí, agora pegou 3 em Minas Gerais. Então, está funcionando. Então, veja que realmente, em vez da gente estar criando uma outra função ou várias funções para poder lidar com esse tipo de situação, basta a gente trabalhar aí com o uso de generics. Então, vamos ver um outro exemplo do uso de generics. Bom, nesse exemplo aqui, eu vou criar uma função que eu vou chamar de exibir elementos. Essa função, ela vai ter um parâmetro que eu vou chamar de array. E esse array, ele é do tipo genérico. O retorno dele vai ser um void, só para a gente ver que também dá para trabalhar com alguns retornos específicos, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um array, chamar esse parâmetro chamado array, e eu vou dar um for each. E eu vou chamar aqui, pode ser justamente o que o copart está me pedindo aqui para usar o elemento. Dando um console.log em elemento, só que ele criou para mim a mais aqui e pronto, tá? Daqui a pouco eu já vou explicar o que essa função vai fazer pra gente. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas variáveis, que eu vou chamar de... como a gente já criou aqui uma variável chamada números, vou botar aqui como number, tá? Vou botar em inglês. E eu vou dizer que essa variável number, ela é do tipo number, uma string de números. E eu vou seguir a orientação que o Copy está me dando aqui, tá? Que é um array de números de 1 a 10. Ou até mesmo a gente pode botar de 1 a 5, para ser até mais preciso, para ser um pouco menor, tá? E eu vou criar aqui uma outra variável, que eu vou botar de states, vou botar em inglês, tá? E vai ser um string. Uma array de strings, de novo. Eu vou pedir para o próprio Copilot me sugerir alguns estados brasileiros. E sugerir os mesmos, mas não tem problema. Então vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer da mesma forma como eu tinha feito da última vez. Então, vou chamar a função, que é o exibir elementos. Vou inferir qual o tipo de retorno que eu vou querer ter e chamando justamente a variável, conforme o próprio Copilot já está me sugerindo. E aqui abaixo a mesma coisa. O exibir elementos inferindo aqui, que o retorno dessa função aqui vai ser uma string, chamando aí a variável de states. Então, neste exemplo aqui, nós temos uma função, que é justamente ali exibir elementos, que vai receber qualquer tipo de elemento T, e essa função ela vai percorrer e vai imprimir cada elemento no console usando aí a função do console.log. Então, em seguida, a gente pode até ver aqui, conforme vocês estão vendo, nós temos duas variáveis. Uma que é de números, que é um array de números, e states, né, que é relacionada a estados, que é um array de strings. Então, finalmente, a gente vai acabar chamando ali essa função, que é o exibir elementos, duas vezes para cada variável. E em cada chamada, passamos o tipo de array com argumento genérico, como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque a gente está aqui falando que o retorno a inferência dessa função aqui, ela é um tipo genérico, né? É uma função genérica. Então, para que a função saiba qual tipo de elemento que deve esperar no array. Então, veja que realmente, como é fácil
como a gente pode fazer uso de reuso de código fazendo uso de generics. Então a gente vai, a partir das próximas aulas, fazendo algumas demonstrações, conforme eu mostrei para vocês aqui na ementa do curso aqui de TypeScript, já chegando já na reta final. A gente vai estar vendo sobre o uso de generics trabalhando com tipos de variáveis genéricas, o generic types, o generic classes, o generic constraints, o generic interfaces. Tem muita coisa assim bastante avançadas aí em uso de generics que a gente vai estar vendo um pouquinho mais durante as próximas videoaulas. Então, novamente, se esse é um tipo de vídeo, né, que você curte, compartilhe com seus amigos e amigas. Novamente, todo o treinamento que a gente está fazendo aqui ele é baseado no escopo do que o próprio time do TypeScript tinha me falado já há quase 3 anos que a gente está fazendo esse treinamento aqui, no livro do Boris Cherny, e também no treinamento alinhado lá do Microsoft Learning, que inclusive eu estarei mostrando aqui novamente para vocês. É um treinamento de quase 6 horas. Eu acho que vale super a pena vocês verem meus vídeos e fazerem esse treinamento aqui. Inclusive, eu não sei se ele fala de generics aqui, mas em algum momento com certeza deve falar, porque fala de classes. Se fala de mouse, fala com certeza de generics. Então, super recomendo vocês darem uma olhadinha nesse treinamento. Inclusive, se vocês concluírem esse treinamento, vocês podem estar recebendo aí um certificado com a chancela do Satya Nadella. Acho que vale super a pena vocês terem essa ciência, até para ter um conhecimento a mais, para vocês colocarem em prática tudo aquilo que a gente está vendo aqui nos vídeos. Então, nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.